bem-vinda ao Business Lounge, o podcast onde nos reunimos para explorar o mundo fascinante do empreendedorismo, dos negócios e da mentalidade, numa conversa descontraída e informal. Estás convidada a relaxar, a pegar na tua bebida favorita e a juntar-te a nós enquanto partilhamos histórias inspiradoras de empreendedoras que admiramos. No episódio de hoje falaremos acerca do poder dos relacionamentos e do networking para o nosso crescimento pessoal e profissional. Thalita Aliani é engenheira de formação e apaixonou-se pelo marketing ao trabalhar 7 anos na L'Oréal, participando de lançamentos de grandes marcas. Hoje é estrategista digital, com experiência em estratégias e processo de venda, posicionamento estratégico e negócios digitais, e já gerou mais de 7 dígitos para os seus clientes nos bastidores. Além disso, é estrategista da VP Academy e co-founder da WeOn, que tem como objetivo aumentar as vendas e escalar negócios digitais exclusivamente em Portugal. Será também uma das nossas palestrantes no Enchanté. Bem-vinda, meu amorzinho. Muito obrigada! Uma honra, grande honra estar aqui com pessoas que eu admiro e que me abriram todas as portas de Portugal, que é justamente o assunto que a gente vai falar aqui, né? Que é o networking. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar bastante sobre isso. A nossa relação começou precisamente por causa do networking. Vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Mas, em primeiro lugar, tenho aqui uma primeira pergunta para ti, porque acho que é extremamente importante falarmos sobre isto. Uhum. Sendo que a tua formação académica é totalmente diferente daquilo que tu fazes hoje, sim, eu queria entender ao certo como é que, ao entrar para a L'Oréal, tu começaste a interessar-te por este mundo do marketing. Como é que surgiu essa paixão para que tu hoje também estivesse aqui connosco? Perfeito. Sabem, vocês já ouviram aquele podcast não, uma palestra que o Steve Jobs deu numa universidade dos Estados Unidos, de Stanford, que ele fala sobre a ligação dos 3 pontos, quando ele olha para trás, vocês já viram? É uma palestra bem famosa, que ele fala que olhando para trás na vida dele, ele consegue conectar os pontos ao lugar que ele está hoje, ao lugar que ele chegou hoje. E o meu início do marketing, ele está muito associado a isso. Quando eu consigo olhar, eu consigo identificar esses pontos que na época eu não percebi, mas hoje eu consigo fazer essa ligação. Eu sou formada em engenharia, né, industrial, que aqui em Portugal a gente fala engenharia industrial, e dentro da L'Oréal, eu trabalhei um tempo na fábrica e depois um tempo no business. E quando eu trabalhei no business, eu trabalhava muito próxima de grandes marcas. E eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção no marketing foi quando eu vi uma palestra de uma menina que trabalhava no marketing. E ela estava falando sobre o rebranding de uma marca que chama Garnier Fructis, que é uma marca, não sei se tem aqui em Portugal também. Tem. Eu estava falando do rebranding dessa marca e eu lembro que eu fiquei, assim, eu ficava olhando para ela falando como é que foram as estratégias com influenciadoras e tudo. Então já achei o máximo. Eu era estagiária na época. Só que eu não tive o insight de, peraí, vou mudar do que eu estou fazendo hoje. Porque eu trabalhava em operações, né, logística, que era bem diferente, bem distante do marketing na época. Então esse foi o primeiro ponto. Depois eu fiz um processo trainee dentro da L'Oréal, quando eu era estagiária, para ser efetivada. E aí era um processo trainee de operações. E no meio de um processo trainee de operações, que na época eu não sabia que era só para operações, eu falei que eu gostava de marketing. Eu falei, eu adoro marketing, no processo trainee de operações. Aí vocês me perguntam se eu fui aprovada no processo, óbvio que não. Porque no processo de operações eu falei que gostava de marketing. Então, já estavas ali... Já gostava, já ficava encantada com esse... E teve um outro episódio também que eu participei da nacionalização de Kerastase no Brasil. Os shampoos, né, cremes, enfim, condicionadores de Kerastase, eles eram produzidos fora do Brasil, e eles eram importados para o Brasil, e a gente começou a produzir lá no Brasil. Então eu participei de todo esse processo de nacionalização. E eu lembro que a gente estava com um problema na caixinha da máscara e no celofane da máscara. Você sabe? Celofane é assim que fala aqui. Não sei um plástico que fica ao redor da caixinha da máscara de Kerastase. E aí tava tendo um probleminha, tava ficando feio, né? E aí eu lembro que o marketing tava fazendo um escândalo, falando que não podia ficar feio, que não sei o que e tal. E aí eu lembro que para explicar, e a gente, enquanto fábrica, enquanto operações, a gente só queria produzir, né? Volume. E o marketing implicando com uma coisinha que tava ali meio feia. E na época eu não acredito, vamos produzir, não sei o quê. E aí a menina do marketing levantou
Não, na verdade, foi uma menina de qualidade para explicar pra gente, levantou e falou assim, gente, a consumidora de Kerastase, ela pega o Kerastase e ela fala, ai meu Deus, Kerastase, não sei o que, e ela olha, tem que estar tudo perfeito e tal. Então ela deu uma aula pra gente de posicionamento de marca, que na época eu não tinha essa visão. Enfim, então foi mais um episódio que foi me trazendo o olhar para o marketing, e eu fui realmente me encantando por isso. E quando eu trabalhava ainda na L'Oréal, e quando meu marido teve a proposta para vir para Portugal, para trabalhar aqui, eu falei que é agora. Eu já estava muito envolvida com marketing digital também. Na época da pandemia, eu tive muito contato com isso. Comprei cursos, acordava mais cedo para trabalhar, para estudar, na verdade. E eu falei, é agora ou nunca. Então, eu saí mesmo de uma empresa que eu tinha muita estabilidade, que eu estava já há 7 anos, para me aventurar a empreender usando o marketing que eu amava, mas o digital, que é algo que eu acredito que tem muita escala, e hoje o mundo é digital, né? Então, acho que calhou muito bem. E é isso, estamos aqui hoje. É uma história que realmente faz com que nós consigamos perceber que não foi uma coisa que contribuiu, ou não foi tu acordaste do dia para a noite ou compraste um curso que te fez começar a gostar de marketing digital, foi mesmo vários episódios que foram acontecendo na tua vida. E tu sentes que esta era uma das outras perguntas que tínhamos para ti e que acho que encaixa perfeitamente naquilo que tu falaste. Tu até hoje, nós acompanhamos muito o teu dia-a-dia e vemos que tu és uma pessoa que tu estudas muito sobre temas muito diferentes. Tu achas que o facto de teres uma formação académica em engenharia, portanto, algo mesmo muito relacionado com operações e processos, como tu estavas a dizer, e o facto de tu teres pegado na oportunidade de, ok, está a surgir aqui alguma coisa que eu gosto, eu vou começar a estudar mais sobre isto, a ler mais sobre isso, nós sabemos que isso contribui sempre para o nosso desenvolvimento, isso é um facto, mas como é que tu achas que o facto de teres acedido ao conhecimento e à visão de pessoas que já eram profissionais que estavam a atuar sobretudo no digital, como é que tu sentes que isso também te motivou a empreender, a ter hoje o teu próprio negócio e a ter também corrido atrás dessas oportunidades para chegares cada vez mais a este mundo? Foi uma coisa, eu confesso que foi algo bem fácil para mim, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de aprender e eu gosto do tema, então para mim é prazeroso estudar. E eu acabei, de forma intuitiva, estudando muito, porque quando eu comecei, obviamente, eu não tinha cliente, né? No primeiro momento ali eu não tinha cliente, então eu realmente me dediquei muito nessa fase inicial a estudar. E não durou muito tempo essa fase, porque mesmo depois que eu fui conseguindo clientes, eu continuava estudando, até hoje eu continuo estudando, então é algo que contribui muito. E o Russell Brunson, que é um super expert em funis norte-americano, eu também me inspiro muito nele. Ele fala que para você se tornar um expert, né, que no digital, no linguajar do digital, a gente fala muito de o expert, né, o especialista. Então, para você se tornar um expert, você tem que passar por algumas fases. E uma das fases ele chama de repórter. Okay. Essa fase de repórter é justamente a fase que você estuda muito, o máximo que você puder, de pontos de vista diferentes. E com base nisso, você tem bagagem suficiente para criar os seus próprios frameworks, para criar os seus próprios métodos. Então, acho que esse conhecimento muito abrangente, inclusive da engenharia, da engenharia de produção ou industrial, pelo menos no Brasil, é uma engenharia que está muito focada em gestão, em processos. Isso me ajuda na gestão da minha empresa e na gestão das pessoas que trabalham comigo também. Então, essa visão de processos, as próprias ferramentas, né, o Excel, a visão de indicadores, de otimização e tudo mais. Então, isso contribuiu muito para o lugar que eu ocupo hoje. Então, sem dúvida, foi muito importante porque me dá uma visão macro de tudo. Eu trabalho com negócios, então eu consigo ter essa visão ampla. E a grande faísca para isso foi que, ao trabalhar no digital, eu comecei com lançamentos, eu via que para um lançamento ser bem sucedido, não era só implementar a estratégia. Dependia da comunicação do expert, dependia do tráfego, dependia da produção de conteúdo, dependia da copy, dependia de muita coisa. Então, falei, cara, eu não vou estudar só
a estratégia de lançamento, eu preciso entender das outras coisas para eu conseguir ajudar as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, isso foi meio que a faísca para, de fato, eu estudar vários tipos de assuntos diferentes que hoje me dão essa visão muito melhor do processo como um todo e de negócios como um todo. Então, com certeza, foi muito importante. E a verdade é que nós podemos trazer aqui muitos temas para falar contigo, não é? Somos as pessoas que mais falamos, os três, se calhar. Sim, todos os dias, mais que com meu marido. Exatamente. Há bocadinho estávamos a comentar isso aqui em off, que nós, às vezes eu e tu, a Thalita, por causa de todo o nosso negócio, a nossa empresa, eu falo mais vezes mais contigo do próprio Cover e do Cover todos os dias, quase 24 horas, mas a verdade é que às vezes realmente há muitos temas que nós podemos falar, mas esta questão do networking, não é? Foi um ponto. Eu acho que as pessoas que estão connosco, que nos rodeiam, é através do networking de alguma forma, não é? E nós sabemos, mas eu gostaria que contasse aqui um bocadinho a quem nos está a ouvir, como é que o networking, já no passado, tu ainda sem aquele nível de consciência, de calhar, tão como hoje sabes, e a importância dele, mas como é que então, na altura ouvias e como é que isso te fez chegar onde é que estás hoje, como é que ele influencia este teu percurso que acabou, porque como tu disseste, tu vens para Portugal em plena pandemia, com as coisas, muitas portas fechadas, não é? Mas muitas outras abertas, a abrir, pelo menos, no digital. Sim. E tu vens de um mundo, neste caso de um país onde o marketing digital está mais desenvolvido, isso é inegável. Como é que tu também, ao vir para cá, como é que esta parte do networking influencia? Porque, quer queiras, quer não, por mais que tenha aqui um amigo ou outro, vocês vêm de mãos vazias, não é? Tipo, com certeza. Vocês deixam lá muito parte da vossa vida financeira, da parte também de relacionamentos. Quando chegas cá, qual é o impacto que este networking achas que teve na tua vida até chegares hoje, em 2024? Como é que tu sentes que foi a evolução e a importância que ele teve aqui neste teu progresso? Eu acho que mais do que importante, é essencial mesmo, assim, porque, e eu digo isso não só no meu caminho, mas até com amigos que trabalham aqui, meu marido, a rede de contatos, porque network nada mais é do que rede de contatos, né? E contatos relacionados ao trabalho. Se você pegar a própria palavra net, significa rede, e o working é trabalho. Então, é uma rede de trabalho. E qual que é o objetivo de networking? É você ter uma rede de contatos que vão te ajudar a alcançar os teus objetivos profissionais, né? Os objetivos de trabalho. Então, para mim, foi muito essencial a gente estar aqui hoje, por exemplo, estou aqui nesse podcast, por conta da minha rede de networking, que são vocês. Vocês abriram para mim as portas de Portugal. Inclusive, sou muito grata por isso. Mas, para mim, foi essencial, porque quando eu cheguei, inclusive, aqui, eu ficava muito perdida, né? Eu não, por mais que eu estudasse, quando eu já cheguei de cara, já entrando em cursos aqui, tentando alcançar pessoas aqui para entender como é que as coisas funcionavam. Só que ainda assim, não adianta só você estar ali, você estudar. Essa conexão com pessoas, ela é essencial. A gente se conheceu, por exemplo, vocês sabem, óbvio, né? Mas as pessoas não, acho que é legal contar essa história, através de uma mentoria que a gente estava lá. A gente estava lá. Eu acho que isso é muito importante, você estar. Sabe por quê? Porque networking você consegue de duas formas. Ou você se torna muito relevante a ponto das pessoas chegarem até você, mas isso aí já é um outro patamar. É muito mais difícil. Ou você, ativamente, você vai atrás disso. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. E tem algumas coisas que são importantes nesse processo. Por exemplo, não ter medo de rejeição. Porque é uma coisa que você vai ativamente. Então, você não pode, por exemplo, ter medo de rejeição. Você vai levar um não. A vida é muito mais sobre não do que sobre sim. A gente sabe disso. Então, o fato de eu estar na Flawless, que foi a mentoria, né, que a gente se conectou ali, de eu ter me proposto a trabalhar ali, trabalhar muito mais, por exemplo,
Porque eu também tive outros contatos que me colocaram ali dentro. Eu criei uma rede. Eu tinha como objetivo trabalhar com a Vika naquele momento. E eu fui cercando isso através do meu networking de várias formas diferentes para que ela confiasse em mim. Mas para contexto, também de quem está a ouvir, sim, tu não estavas na mentoria como mentorada mais. Não, eu estava já como tutora, exatamente, é um bom ponto. Estava como tutora e eu só consegui essa vaga de tutora porque, obviamente, estrategicamente, eu me aproximei da Vika, né? E essa questão do conhecimento também foi super importante, porque por eu ter muito conhecimento, eu proativamente respondi as perguntas das mentoradas ali. Então, obviamente, mentorada. Hã? Portanto, acho que é importante. Como mentorada ainda. Entraste como mentorada. Exato. Como e só mentorada. depois é que mostraste o teu know-how, o teu conhecimento, a tua visão e foste notada, digamos assim, para uma vaga dentro da equipa da Vika. E Exato. também foi por isso que nós acabámos por te conhecer, precisamente por fazermos reunião contigo. Sim. E eu lembro-me que nós, a seguir a essa reunião, fomos ao shopping fazer alguma coisa. E nós estávamos assim, nós temos que contratar a Thalita para a nossa Não, foi o seguinte, também só para explicar ainda mais, nós já estávamos ativamente a precisar de alguém que nos desse, imagina, porque é muito complicado quando tu estás num... Eu e a Vera, nós não tínhamos insights fora. E quando nós vamos para... Nós, onde eu sinto que nós mais crescemos, foi quando nós fizemos mentorias. Porque tiram-nos muito da nossa zona de conforto, uma coisa de forma diferente. Eu lembro quando a Vera disse-me assim, eu vou entrar na mentoria. Cara, ou seja, que é caro, não é? Para os meus olhos era caro, porque eu não estava a ver o valor, mas quando nós entramos para lá, o que nós conseguimos para o nosso negócio não foi só estratégias. Não foi só conseguir um faturamento que vem dessas estratégias. Para mim foi, um dos fatores também estás aqui, foi também o facto de ter conhecido, virou, de nós não termos conhecido, virou muito o nosso jogo. E a Vera disse-me assim, nós depois de fazer a sessão contigo, nós ficámos impressionados. Eu lembro que estavas com o teu iPad, aquele estava horrível a imagem. A câmara estava a fazer... Inclusive, eles me deram uma câmera de presente depois. Foi das primeiras coisas, está uma câmera, por amor de Deus. Eu falei, tá, ok, recebi o feedback. A minha câmera está assim um bocadinho mal, desculpa. Estava horrível. Aliás, eu acho que tu ias para o Brasil uma semana depois, foi assim uma coisa... Foi final do ano, né? Sim, então nós fizemos a call em conjunto e nós adorámos. E eu pensei assim, mas ela não vai conhecer com 2 portugueses, porque é muito importante esta questão. E nós estávamos muito reticentes. E nós estávamos muito assim, porque nós sabíamos que no Brasil é onde tínhamos, se calhar, os especialistas que se calhar iam nos contribuir muito para nós, mas ao mesmo tempo o que falta de contexto português para nós é um ponto importante. São culturas bem diferentes em alguns pontos, assim, realmente então, é importante. E a Vera disse, mas ela mora em Portugal, e eu... Como assim mora em Portugal? Você não sabia? Não, tu tinhas-me dito no grupo privado. Quando eu fiz a call não sabia. E eu assim, então vamos falar com ela. Ficámos apaixonados. É recíproco. E eu disse assim, vamos falar com ela. Ou seja, isto antes de eu continuar, os pontos, ou seja, mesmo antes de chegar à Flawless, tu chegas porque também tu quiseste ir procurar também para estar em contacto com maiores especialistas, que são eles que nos dão o maior feedback em tudo. Exato. Não é? Tu vês uma estrutura de negócio no backstage que ninguém vê, que é incrível, não é? E depois, nós, quando te contactámos, nós fazemos uma pergunta, olha, tens exclusividade, também nunca iríamos entrar em choque, nem colocar-te em xeque por causa disso, como é óbvio. Disseste que não, estavas tranquila. E nós, lembro que nós então, vamos fazer aqui uma cola, que nós precisámos, tudo mais. E eu lembro perfeitamente que não importava o valor. Foi um bocadinho assim. Porquê? Pô, podia ter feito uma proposta mais cara, então. Podias, e foi a fundação e tudo mais. Na nossa cabeça já estava fechado. Então, isto para dizer o quê? Mesmo antes de nós continuarmos, até mesmo nós, ou seja, o que eu estava a dizer, ativamente nós temos este networking, é preciso nós colocarmos em pontos onde nós vamos receber este networking. Exatamente. Como é que nós vamos fazer networking quando nós não aparecemos nos stories, não fazemos nada no nosso perfil, não vamos a eventos? Como é que nós vamos ser pessoas de... Nós não precisamos ser conhecidos, não precisamos ser famosos, não é isso. Mas se tu tiveres aquela pessoa como contacto, quantos de nós, e para quem não está a ouvir, certeza absoluta, quantos de nós é que já recebeu pessoas por recomendação do nosso trabalho? Exato.
Exato. Isto é rede de contacto, sabes? Exato. E quando tu tens uma pessoa de contacto em vários pontos, tu vais aparecendo muito à frente das pessoas e vais crescendo, e vais ganhando notoriedade. E as oportunidades aparecem. Isso aconteceu no meu negócio, nos bastidores, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores e por ter estava em muitas mentorias, tinha muitos contatos, eu estrategicamente estava presente em lugares que pudessem, né, me abastecer nesse sentido. Eu nunca tive que fazer muita prospecção ativa, só que isso é um ponto específico do meu negócio, né? Claro que tem a sua importância, dependendo do negócio, enfim, mas eu nunca fiz e eu nem conteúdo eu precisava produzir. Tanto que o meu perfil hoje ele é um perfil de quem está começando a produzir conteúdo, porque apesar de já ter feito isso para outras pessoas, para mim eu nunca precisei por conta de contatos. Todos os meus clientes vieram por conta de contatos. Eu tenho a visão de que isso não é seguro para o negócio, né? Tanto que agora já estou ali mais presente nas redes, já estou começando a produzir conteúdo para mim. Mas olha a importância, né, de contatos, assim, de você ir por indicação, por você estar ali fazendo um bom trabalho, estar presente. A minha primeira cliente, por exemplo, que eu consegui quando eu estava começando a trabalhar, eu fui ativamente atrás dela. Ativamente. Ela estava no Instagram. Na verdade, antes dela, teve uma que estudou comigo na faculdade. Lá no Brasil, e eu fui atrás dela e falei, você lembra disso aqui e tal, fulano, e eu tô trabalhando com isso, eu tô vendo que você tem um produto e tal, e aí a gente começou, depois eu fui em outra, que era amiga do Hugo, e eu vi, entendeu, do Hugo, que é o meu marido, então você vai criando uma rede mesmo, só que você tem que se movimentar. Se você não se movimentar, você não vai estar pronta, né, você não vai encontrar. Então, acho que, de fato, é uma coisa ativa. As pessoas têm que se conscientizar disso. As coisas não vão chegar. Você tem que... A não ser que você seja o cara ou a cara, as coisas não vão chegar. Você tem que correr atrás. Você tem que ir atrás, sem dúvida. E deixa-me dar aqui também um detalhe. Nós, para quem não sabe, para quem vai ver isto mais tarde, não é público, mas nós estamos num team building. Nós estamos aqui reunidos hoje como uns dias entre a equipa, e não só entre nós, mas também os nossos companheiros. E uma coisa impressionante é que eu estava a almoçar hoje todos juntos e estava a pensar assim, todos aqui nesta mesa têm negócios graças a mim e à Vera. Isto é um bocado mal interpretado, não é? Eu entendi o que você quis dizer. mas conseguiram clientes e conseguiram prospeção por causa de estar comigo com a Vera. Porque nós... Exato. Porquê? Porque não é porque nós estamos a dizer... Não é por causa disso, é porque... É o networking. É o networking, porque as pessoas trabalharam connosco. E nós adoramos, e nós somos as primeiras pessoas a recomendar, tipo assim, vão trabalhar com este profissional incrível. E claro que a Vera por exemplo, a Vera é uma pessoa muito mais ativa, uma pessoa que acaba por atrair mais pessoas, elas vão ter em consideração o que a Vera lhes disse. Portanto, às vezes nós estamos próximo do especialista, Sim. faz com que abrir muitas portas. Sim. E este qual é o preço? Às vezes estamos a falar de mentoria em grupo e as pessoas, não querem mentoria em grupo, querem individual, não sei o que dizer que mais. Mas elas não veem isto por trás. O poder. Isso me marcou muito. Quando eu comecei na verdade, antes de trabalhar com a Vika como tutora, eu entrei como mentorada, né, no início. E eu lembro que antes de entrar para a mentoria dela, ela estava gravando um story sobre isso. E ela falava exatamente disso. Ela falava assim... Se você, por exemplo, às vezes tem pessoas que não estão preparadas para fazer uma mentoria individual. Porque a mentoria individual é algo muito específico. Às vezes você perde o tempo, porque você não está preparada para fazer uma mentoria individual. E a mentoria em grupo, você vai aprender com os erros dos outros, você vai aprender com o que os outros estão fazendo, que deu certo, você vai criar contatos que a pessoa vai te indicar depois, ou vai lembrar de você, ou vai te ajudar de alguma forma. Então, essa rede você vai criando à medida que você vai se colocando em movimento, à medida que você está presente nos lugares, entendeu? E uma coisa que é importante, que eu queria muito destacar, é que hoje, às vezes, a gente se prende muito ao digital. Eu trabalho com digital e eu estou falando isso. O presencial tem uma importância muito grande. O que você faz no off também tem uma importância muito grande. Né? Por exemplo, que a gente sempre fala tanto de eventos. Se você conhece uma pessoa, aí ela sabe, você é fulano, te conheci lá. A conexão presencial ela é muito mais forte para começo de história. E além disso, quando você tá ali, quando você aparece, acho que esse é o ponto, você aparecer para as pessoas, né? ser vista, entendeu? Não é só ser vista no digital, no conteúdo, não, é ser vista ali, no meio, aprender, estar presente, se fazer presente, aparecer, falar de você, enfim, eu acho que é essa coisa ativa, assim, as pessoas têm que ter consciência disso. Não vai dar certo se você não tiver uma postura realmente ativa. E agora falando também da mentoria, nós participámos, que foi
o ponto que nos uniu, e que eu acho que é um ponto que impossível ignorar, aí já falamos aqui um bocadinho sobre isso, mas repara uma coisa, a mentoria na altura dava 18 mil reais, não sei se é 3 mil euros, uma coisa assim. Na época acho que estava a esse preço. E se uma pessoa isoladamente pensar assim, ok, é caro, isolado, tipo assim, só assim, 3 mil euros é caro ou não? Depende. Comprar uma casa ou comprar uma caneta? Exato. mas não é só isso, quero dizer, repara, 3 mil euros até mesmo para uma mentoria, pensas, caro, não é? Tipo assim, dá aquele frio na barriga, tipo assim, será que vou, será que não vou? Mas repara, o que é que 3 mil euros tem impacto na nossa vida? Nós, agora, enquanto eu e Vera, não é? Nós, para o conhecimento que foi incrível, uma coisa que foi onde nós nos mais identificámos em mentorias, e nós já tivemos várias, não é? Sim. E o facto de conhecer pessoas como tu, e não só, também dar aqui, nós conhecemos a Gabi e a Laura, pessoas que que fazem parte do nosso trajeto com o tempo, passaram, a Gabi veio ao Invento, por exemplo. Inclusive, acho que vale a pena mencionar que só conhecemos a Marcela, a nossa closer. Exatamente. Exato. Ou seja, é uma rede absurda. É uma rede muito grande, e repara o quanto nós já ganhamos. Eu não estou a dizer de faturação, estou a dizer crescimento pessoal, profissional, de forma global. E de repente olhas para aqueles 3 mil euros e pensas assim, é barato, é muito barato. Isto não foi nada. É isso. Isto ainda não fez um ano que nós estávamos na Flawless. Exato. E a nossa vida olha a mudança, mudou, tipo assim, sabe, tipo, que mudou a nossa perspectiva. O facto de estamos aqui hoje, em equipa, num team building, há um ano, era impensável. Nós nem tínhamos equipa há um ano. Nós tínhamos só a Filipa. A Filipa estava a entrar connosco no final do ano. Foi a primeira pessoa que ela faz nosso customer support, customer experience, então ela fez aqui várias funções, mas nós não tínhamos equipa sequer há um ano. Como é que num ano as coisas mudam? Exato. E é graças também à mentora em si, claro, que tem todo o mérito que construiu e nós fizemos parte, mas depois o facto de nós conseguirmos conhecer as pessoas e quando estás neste ambiente é muito mais fácil conhecer as pessoas certas. Exato. Eu sempre costumo falar, essa frase não é minha, mas eu acredito muito nela, que é: caro é o que não tem resultado. Né? Isso é um grande ponto. E uma outra coisa que eu acho muito importante que as pessoas têm que entender, e eu acredito muito pensando no ambiente de negócios, para você lucrar, você tem que investir. Sem dúvida. Uma vez, esse é o ponto. E ainda bem que diz isso. Uma vez estava a ver os stories da Vika e ela foi a um evento e dizia assim na tela: como é que queres viver da etiquette como é que queres cobrar a etiquette se não vives da etiquette? Exato. Ou seja, tu queres cobrar preços super altos, mas tu investes super alto para isso? Se passas por essa experiência. Exato. Tipo, tu fazes parte de grupos seletivos onde há essa etiquette para depois cobrar. Você tem que entender qual é o mindset, qual que é qual que é o impacto de você cobrar, de você pagar, porque às vezes a pessoa quer cobrar caro também, mas ela vê um valor mais caro do outro e ela fala assim: ah, não, muito caro. Isso é muito Isso acontece muito. Isso acontece muito. Para mim, o que é caro é as pessoas não entregarem o que estão a pagar. Exato. Imagina, a nossa mentoria, 1.500 euros. É caro? Para mim é barato, para o que nós entregamos. Sim. Agora, quando nós vamos comprar contas mentorias, que estão a 1.500 euros, vão ver o que elas entregam. Se calhar as outras são caras. Exato. Se calhar as outras são caras. Exato. Portanto, essa questão de caro e barato, tipo, qual é a experiência que estás a ter? O que é que vais tirar dali? Então, nós queremos que a experiência, nós vamos sempre entregar aquela pessoa, e se é no mínimo, nós temos que entregar o que a pessoa tem expectativa. Exato. E depois nós entregamos muito mais, mas no mínimo nós vamos entregar isto. Exato. Sabe? Tipo, então esta questão de ser caro ou barato é muito relativo, porque o que nós vemos muito, e podemos falar com propriedade, com a quantidade de pessoas que também passam por nós, as pessoas querem cobrar muito caro, não é? E não são capazes de fazer um tráfegozinho. Não metem 200 euros por tráfego. Vou ter que gastar dinheiro, vou ter que investir. As pessoas não pôs números assim. As pessoas dizem assim, na conta que nós faturamos, por exemplo, em infoprodutos e mentorias por mês, e, também queria. Okay. Mas não está disposto a investir o que vocês investem. Mas estás disposto a investir isto, o que nós estamos a investir, estes números? E não só investir financeiramente, né? É investir em tempo. Investir em energia. É nós pararmos, quando nós fazemos o nosso ciclo na segunda-feira, com a nossa equipa, a nós estarmos dispostos a tudo o que nós estamos a fazer. Este team building para nós, e correr risco, né? É correr risco. Eu sempre falo também uma frase que eu amo muito, que eu até falei na aula da Impulse, que é, deixa eu ver se eu vou lembrar, que é
a oportunidade. Não, o risco é o preço pago pela oportunidade. Exatamente. Você tem que correr risco, principalmente quando a gente fala... Até mesmo quando você trabalha num regime normal, em empresas corporativas, você está correndo algum risco ali. Se ser demitido, Sempre, por sempre. exemplo. Sim. Agora, demitido não, como é que fala aqui em Portugal? Demitido, Demitido? demitido. Demitido. Mas quando você tem um negócio, às vezes você tem a chance de faturar mais no negócio, de escalar e tudo mais, mas o teu risco também é maior em algum sentido. Só que as pessoas não estão dispostas a correr riscos, entendeu? Exatamente. E outra coisa, não só correr risco, mas se lidar com as coisas dando errado. Hoje em dia as coisas dão errado e as pessoas, nossa, eu desisti, não vou dar errado, não dá certo pra mim, né? E Não às dá certo vezes pra mim, o a primeira algoritmo. tentativa. É sempre assim. É uma Sempre coisa que eu tenho que culpar falar. sempre alguma coisa. Sempre alguma coisa. Mas na maior parte das vezes, pela nossa experiência como mentores ao longo destes anos e por já lidarmos com tanta gente, nós percebemos que as pessoas que dizem que não funciona, ou que determinada estratégia não funciona, ou que a culpa é do algoritmo, ou seja o que for, são as Essa é pessoas clássica. que assim não se preocupam em fazer o básico. Exato. Aquele básico de olha, mas tu estás a fazer isto, tu já tens uma oferta de negócio construída, tu tens um posicionamento alinhado. A pessoa está-se a preocupar com o que tem escrito na bio, ou a que Não vai horas fazer é que vai publicar posts no Instagram. Exato. Não vai fazer um story porque não sabe exatamente o que colocar, então faz nenhum e aí passa uma semana sem fazer. E depois quando coloca, ninguém vê e o algoritmo acaba contra ela. É um assunto que eu tenho que falar, porque eu já trabalhei com uma pessoa no Brasil que ela falava muito sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e ela falava que ela estava ali para dar cura e não colo. Então, acho que a gente, como profissional, muitas vezes a gente tem que falar algumas verdades para a gente desenvolver as pessoas. Porque somos mentores desenvolvem pessoas, né? E eu acho muito difícil você separar profissional de pessoal, porque acaba, principalmente quando você está empreendendo, porque é uma coisa muito sua ali. Você está ali todo dia, você se entrega, a sua vida está totalmente entrelaçada com isso. Então, acho que pessoas que falam, por exemplo, o algoritmo, ele tá... É quase como se assim, tá me perseguindo, Mark Zuckerberg tá me perseguindo, é contra mim. É um vitimismo que atrapalha muito o desenvolvimento das pessoas. Então, é quase como... Isso, no fundo, na verdade, é um egocentrismo, que às vezes a pessoa não se dá conta, mas é um egocentrismo, porque ela pensa assim, que o Mark Zuckerberg tá numa reunião de conselho da Meta e ele tá ali e vai falar assim... Aquela pessoa ali, eu vou punir ela, eu não quero que ela consiga os resultados. Entende? Não faz sentido. Claro que às vezes tem variações do algoritmo, às vezes ele entrega menos, entrega mais, mas é para todo mundo. Então a cabeça não é, o algoritmo tá me perseguindo. A cabeça tem que ser, ok, o que que eu posso fazer para melhorar esse resultado aqui, entendeu? Acho que essa maturidade e esse pensamento de solução de problema. Ok, foca na solução. O que eu posso fazer para solucionar? Menos reclamação e mais solução, sabe? Eu acho que está faltando um pouco disso no mercado hoje, assim, principalmente o digital. Adorei, concordo muito. Eu acho que realmente temos que nos preocupar em dar o nosso melhor, pensando sempre que o Instagram ou outra rede social ou outra plataforma é sempre só uma ferramenta para nós entregarmos o nosso trabalho. Tirar do foco esta ideia de que o Instagram é um negócio, porque se for estamos todos perdidos. Exatamente. E se o Instagram acaba... Se acaba tudo. Acaba o negócio acaba, a empresa acaba, portanto temos que ter isso em consideração. Pegando ainda neste assunto do networking, Thalita, eu acho que muitas das pessoas que nos podem ouvir, podem estar a ouvir neste momento ou a ver, podem estar com algum desconforto quando pensam em fazer networking ativamente. Elas até querem ter essas oportunidades, chegar a mais pessoas, ser mais vistas, serem mais conhecidas, e até se podem sentir inspiradas pela tua história, de tu teres ido realmente à procura de fazer essas conexões e começar por ti própria a procurar isso. Mas eu acho que ainda existe uma crença de muita gente que é: e se eu for uma pessoa tímida, se eu for uma pessoa envergonhada, como é que eu vou ter confiança, segurança para ir procurar essas oportunidades? Porque nós sabemos muito bem que o que acontece na maior parte dos eventos presenciais, que são uma excelente forma de fazer networking... Está tudo bem, amor? Não queres beber água? Não, continua. Estás sério? Estás bem? Continua. Foi só um bocado. Ok. Ok.
Nós sabemos que nesses eventos não existem propriamente oportunidades para as pessoas chegarem uma à beira da outra, duas pessoas que até, ou uma pessoa que segue a outra no digital, a pessoa não tem a coragem ou não se sente confortável para chegar à beira da outra pessoa e dizer eu sigo o teu trabalho, acompanho. É Sim. muito difícil isso acontecer quando não há oportunidades específicas para isso e se deixa tudo muito solto. Como é que tu achas que uma pessoa que é mais insegura ou é mais tímida, mais envergonhada, pode fazer o que tu fizeste, não é? E ir atrás dessas oportunidades com recurso ao networking? Eu acho que existem algumas camadas, né, em relação a isso. A primeira delas, eu acho que é tentar entender um pouco essa insegurança de onde que vem. E uma das coisas que, inclusive, eu vou falar um pouco disso na minha palestra no Enchanté, que é que as pessoas às vezes têm medo de vender, elas têm vergonha de vender, elas têm medo de vender. Mas às vezes esse medo ele tem origem em alguma outra coisa. Será que ela acredita no produto dela de verdade? Sabe? Então, nessa questão, por exemplo, do networking, eu acho que uma das coisas que eu vejo, às vezes, que eu já ouvi falar, que enfim, que eu acho que pode ser, é que as pessoas acham muitas vezes que ser estratégico, você ser estratégica, você usar estratégia é uma coisa errada, né? E o que eu falo de ser estratégico? Você vai, por exemplo, a um evento presencial, você pode pensar assim, com que tipo de pessoa eu quero me conectar? Porque quando você tem um objetivo, é muito mais fácil de você ir ali e falar e ser intencional, né? Na verdade, é intencional, muitas vezes, você ter coragem de encarar aquele receio, de encarar aquele medo, só que quando você tem um objetivo, quando você vai totalmente solta, essa vergonha, esse receio, ele vai tomar conta de você, quando você não tem clareza. Se você tem, ok, então eu preciso superar isso aqui, eu preciso falar com esse tipo de pessoa, eu quero esse objetivo, isso aqui vai me ajudar. Mas eu sei que às vezes isso não é tão simples ter essa clareza, né? Principalmente quando você está começando. Então, isso seria um ponto, essa questão da estratégia, você ter clareza de que pessoas você gostaria de conhecer, de com quem você gostaria de se conectar. Posso só aqui dar-te Claro. Antes de continuar, não te esqueças que vais dizer, que para mim é importante para nós. Mas aqui, de coisas que eu conheço e também há aqui, esta parte estratégica é um ponto muito importante. Não é? Eu estava a ouvir um podcast, isto não é obviamente de autoria minha, mas eu achei tão interessante isto que eu acho que para complementar o que estás a dizer, acho que é muito bom, que é quando o caminho que nós viemos para cá, ou seja, não foi hoje, foi ontem, nós viemos para esta casa de Leite. Tu só fazes ideia de quantos carros a vermelhos é que tu viste? Tu consegues ter ideia? Não. Não é? O carro vermelho é um carro, se calhar, que existe, é comum, mas não é tão comum como um branco, um cinzento, um azul, não sei o quê. Porquê? Isto é como as oportunidades. Nós temos de estar atentos a elas para poder as apanhar. Isto é atenção à autoria minha, como é óbvio, mas eu ouvi isto e fiquei assim, é isso, nós temos de tentar atentos às oportunidades. Senão você passa e você não vê. Tu encontraste uma casa incrível, com oportunidade, que sorte. Não, eu estou à procura ativamente. Exato. Não é? Então, nós temos de ser estratégicos neste ponto. Não é? Exatamente. E outro ponto também nesta parte estratégica, que eu acho que é para complementar, e acho que nós temos muito... Tanto eu como tu, acho que temos isso em comum, que é, às vezes, perder agora para ganhar depois. Exato. Ou seja, esta parte do networking, tipo assim, eu se calhar, eu vou fazer um trabalho que, eu sei que devia cobrar mais a uma determinada pessoa, mas eu sei que o que ela me vai dar de volta, vai-me abrir oportunidades. Talvez não agora, não agora, mas em médio e longo prazo. Eu acho que quando foste para a Vika, para a mentoria dela, tem a ver com esse mindset. Tipo, eu até posso estar a perder agora, para ganhar depois. Sim. E tu olhas para hoje e para trás, valeu ou não valeu a pena? Realmente eu ganhei muito, com certeza. Com certeza. Não valeu a pena. Eu comecei ali fazendo calls, né? Foi por isso que a gente se conheceu, porque eu fazia calls com todas as mentoradas para direcionar estrategicamente elas, que eu era tutora, ainda sou, né? Tutora de estratégia lá. Mas eu antes fazia as calls, agora já não mais. Mas na época eu fazia calls de 2 horas. 4 calls de 2 horas por semana. Imagina isso dentro de um negócio, né? O quanto que em tempo isso impacta. E eu sabia que aquilo ali eu estava dando muito mais do que recebendo. Mas eu sabia que aquilo ali era um investimento. Entendeu? Então, eu estava totalmente fora dessa questão da vergonha, do medo. As pessoas têm que entender. Eu falei isso em algum lugar, não lembro, até que eu acho que foi na aula da Impulse, que uma aula que eu dei para a Impulse, que é o seguinte, eu vi uma pessoa que fala de mentalidade falando assim... as pessoas perguntam assim, mas você não tem... Mas como é que eu tô com medo? Como é que eu vou fazer? Eu tô com vergonha. Gente, vai com a vergonha mesmo. Não vai passar.
Entendeu? Você vai precisar encontrar uma forma de lidar com aquilo. E todo mundo, pode ser a pessoa mais famosa, a pessoa mais sensacional e que sabe tudo, enfim, a melhor pessoa do mundo, ela também vai ter medo em algumas situações. Então você tem que entender que você não vai se livrar do medo. Você vai ter que ir. É clichê, mas é verdade. Você vai ter que ir apesar dele, você tem que encarar. Então, tenho vergonha. Tá bom, o que é maior? Opa. O que é maior, a vergonha que você tem ou o teu objetivo? Entendeu? O teu objetivo, eu acredito que seja maior. Então, você precisa encontrar formas de encarar isso, entendeu? E uma outra coisa que eu ia complementar é, quando você está em ambientes, por exemplo, as próprias mentorias em grupo, eventos presenciais, esse tipo de evento, em geral, né, na verdade, a gente sabe que eventos... Existe um gap ali, né? Que se fala muito em networking, mas não existem dinâmicas próprias, específicas para isso. Então, acaba que chega lá, você fica na sua cadeirinha, você que é mais introvertido, você fica... Eu falo isso por mim, eu não sou uma pessoa super extrovertida. Eu sou assim, se a pessoa tá... Se eu tô ali numa rodinha, eu entrei numa rodinha, por exemplo, de amigos do meu marido que eu ainda não conheço. Se eu tô na rodinha, eu vou super interagir com as pessoas, mas eu não vou ser a pessoa que vai tomar uma iniciativa, em geral. Né, pensando na vida, no dia a dia da vida. Até no trabalho também. Então, eu não sou essa pessoa super extrovertida. Então, eu tendo a ficar ali, quietinha, no meu canto, e não fazer nada. E só prestar atenção ali, é isso. Mas, se o evento, ele tem dinâmicas que propiciam isso ajuda na vergonha. Porque você tá ali, é uma coisa própria para isso, ela é moldada para isso, a pessoa... Você vai fazer, você vai conversar, inclusive... No Oxantê vai ter um presentinho aí que já dando um spoiler estamos preparando. Mas essa questão, tipo, o evento vai proporcionar isso. Então não vai ser uma coisa que você sozinha vai ter que ir lá e fazer. Tomar iniciativa. Vou tomar iniciativa. Não, a dinâmica vai proporcionar isso. Por isso que é tão importante. Por isso que a gente, quando estava preparando, a gente achou que... A gente falou, não, peraí, vamos colocar coisas que realmente proporcionam isso, né? Fora que, muito mais até do que contatos para você... conseguir alcançar objetivos e tudo mais, tem aquela coisa de você pertencer, né? De você estar vivendo ali com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Isso é incrível, isso é muito importante, porque as pessoas se ajudam, né? As pessoas, você vê ali que não é só com você, e às vezes a pessoa passa por uma coisa que depois você vai passar, e ela vai te ajudar a passar por aquilo porque ela já passou. Então, ou você aprendeu com ela sem ter que errar. Entendeu? Você vai acertar, você vai acelerar o teu processo. Deixa-me só confidenciar aqui uma coisa em jeito de complementar o que estás a dizer. Eu e a Vera estávamos, no dia antes vimos aqui para o Team Building, fomos jantar fora, e estávamos a falar do nosso evento e estávamos a falar, sabes, até falar de outros eventos, que nós também vamos a alguns e pronto, e faz parte. Claro. E eu estava a dizer assim à Vera, as pessoas não vão a evento por causa do conteúdo. O melhor conteúdo aprende-se online, aprende-se no digital. Há pessoas incríveis a ensinar tipo um conteúdo incrível. Tu vais para o evento também por causa do conteúdo, como é óbvio. Sim. Vais ter que sair lá nutrida nesse sentido. Mas é muito mais, é conexão, sabes? É o networking que ele pode gerar-te. Como é que aquele programa, aquele evento, como é que ele vai proporcionar esse networking? Sim. Será que ele vai dar-te condições para esse teu contacto? Porque assim, só o facto de ter cadeiras corridas, que o Oxantê não vai ter, mas só o facto de ter cadeiras corridas faz com que haja logo menos proximidade. Exato. Faz com que tu sentes e vais à tua vida. Que não haja esse estímulo. Tudo certo, nós já fomos em muitos eventos desses, já foi incrível também para nós, mas há eventos e eventos. Há eventos que se calhar para tu aprenderes, já fomos a muitos deles, e há eventos que tu vais lá para o ambiente, para a aprendizagem. Pela experiência. Pela experiência. Tu sais lá completamente nutrida noutros pontos que são extremamente importantes para o nosso crescimento. E aquilo que estavas a dizer eu acho que faz muito sentido. Porque é uma coisa, quando as pessoas vivem sobre os resultados, é fácil. As coisas são fáceis, não é? São resultados. Mas vamos imaginar que tens um cliente que já estiveste com eles várias vezes, pessoalmente, há aqui uma relação, tu querias, não só no digital, mas ao vivo, também tiveste o prazer de estar com ele. Imagina que há 1 ou 2 meses que as coisas realmente foram ao fundo, estão a correr mal. Às vezes as coisas correm mal. Sim. Há meses muito bons e há meses... Se não houver essa conexão com a pessoa e ela ter este carinho, esta proximidade, tu vais perder aquele cliente na hora, no primeiro mês, nem chega ao segundo.
Exato. E quando há esta conexão, quando o cliente acredita, não, eu sei, eu conheço, eu sei que ele está a fazer tudo por mim, estes meses passam, depois vem o terceiro mês que é outra vez igual e volta e tudo mais, mas isso faz com que este networking faz com que as pessoas sintam que realmente as pessoas e vão acreditar, sabe, na parte humana, é isto que falta muito. Então, É isso. principalmente agora estamos lá do Bom Chanté, nós queremos trazer muito isso. Nós não queremos ninguém colocar uma situação desconfortável, então tens que falar com aquela pessoa, fala. Não é isso, mas se as pessoas sentirem à vontade para, vão ter ferramentas que vão estimular isso. E a gente vai facilitar isso, facilitar né? o processo. E sabe uma coisa também que eu falo de evento presencial que eu acho que faz muito sentido? Sabe quando falam assim que para você mudar um hábito, você geralmente, às vezes, assim, uma das formas de um hábito mudar em você, ou uma crença, alguma coisa, é você ter um impacto muito grande, um trauma, alguma coisa assim. O evento presencial, para mim, é um pouco isso. Porque ele é um boom de emoções, ele é um boom de coisas. E outra coisa, a gente hoje está no online, às vezes a gente vai postergando, vou ver essa aula depois, vou estudar isso aqui depois, tal. Lá não, lá você está extremamente concentrado, fazendo tudo aquilo naquele momento, você executa, você já está ali pensando, você tem contribuições de todos os lados. Então, é quase como se fosse um trauma no sentido positivo, sabe? É um boost, sabe? De adrenalina, um boost de ideias, um boost de implementação, porque a gente no Enchanté quer focar muito na parte de prática e implementação. Então, acho que é muito importante, é um marco. Muita gente tem grandes viradas de chave em eventos. Sabes que, vou confidenciar-te aqui uma coisa, nós fomos a um evento em maio do ano passado, 2023, e eu, de uma forma consciente, mas ainda ao mesmo tempo com medo, e também um bocadinho inconsciente, mas eu decidi naquele evento que me ia despedir de uma full-time que eu trabalhava. Olha aí. É isso. Porque as pessoas que eu vi lá inspiraram-me de tal maneira, e depois é o seguinte, tu estás rodeada de pessoas que te inspiram, que são empreendedoras, assim, caraca, tipo, eu estou no full time e posso viver isto. É possível também. É possível. O que é que é? As pessoas estão, repara, têm os medos, os meus problemas com toda a gente, e como conseguir? Porquê que eu também, com o meu esforço que eu sei que consigo ter, não é de conseguir? Então, eu em julho já estava fora, já tinha dado o tempo à casa, tipo, tenho que ir. Aquilo foi tipo um estímulo muito grande para mim. É isso. Eu queria ir embora. Foi tipo, porque tu vens lá com as emoções, aquilo é muito, muito emocional mesmo. E olha a ambiência também. O ambiente, e depois estás com a pessoa, vais jantar, vais almoçar, e tu assim, esta vida vai dar trabalho, mas tipo, ao menos que faça uma coisa que eu gosto, não é? Então, este networking que nós acabamos por ter, e a experiência, porque depois também tu inspiras-te neste networking. Sim. Eu acredito que eu e a Vera inspiramos as pessoas que estão connosco, como nós inspiramos as pessoas que também estão ao nosso lado, sabes? Com tipo, certeza. As pessoas têm sempre algo a agregar, então esta parte é possível, sabes? Quem olha para mim, para a Vera, é o exemplo claro que é possível. Porque nós começámos do absoluto zero. Como toda a gente começa, mas tipo assim, mas nós não tínhamos nenhuma pessoa que disse assim, olha, anda cá, eu ajudo. Não foi tipo assim, não, vamos fazer. Mas quando tem é maravilhoso, né? É, ótimo. Que é o que foi o que aconteceu comigo aqui, entendeu? Tipo, aqui em Portugal, hoje as portas de Portugal eu sinto que estão muito mais abertas para mim graças a vocês. Graças ao contato que eu tenho com vocês. Exato, tudo que está acontecendo comigo atualmente, eu dou graças a vocês, que me impulsionaram, que me ajudaram, que esse podcast aqui que eu tenho já é um outro passo também, que as pessoas vão assistir, vão começar a me conhecer, vão conseguir me conectar com mais gente, tudo mais. Então, vocês estão abrindo portas para mim. Se não tivesse vocês, seria muito mais difícil. Então, se eu não tivesse naquela reunião, naquele momento... Imagina que era outra doutora que estava... Exato, que estava lá, entendeu? Se eu não tivesse a disposição ali, né, para alcançar o meu objetivo, se eu não tivesse em movimento, isso não ia estar acontecendo. Isso. Movimento Quando eu morei aqui, né? Quando eu mudei para cá, que foi no final de 2021, eu nem convivia com portugueses. Porque eu trabalhava online, eu era muito solitária, muito solitária. Então, graças a esse nosso contato, hoje eu tenho muito mais gente que eu consigo conviver. Eu estou muito mais presente aqui. Hoje eu consigo viver, parece bobeira, mas hoje eu consigo viver no fuso de Portugal. Isso, para minha qualidade de vida, é absurdo. Antes eu vivia aqui, mas continuava trabalhando 100% para o Brasil. Então eu tinha, às vezes, eu acordava. Ok, de manhã era ótimo, porque eu podia acordar um pouquinho mais tarde, mas eu também não queria, porque eu queria acordar, ir para o ginásio, né? Queria ter uma vida normal. Só que de noite
à noite, né? Se algum especialista meu tivesse algum evento, alguma coisa, eu tinha que ficar até 2 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. Então, isso, de forma, na rotina, muito com constância, isso é extremamente desgastante. Então, assim, a WeOn, por exemplo, foi um grande passo na nossa vida, nesse sentido, de ter, de fato, uma empresa minha aqui e tudo mais. Então, isso tudo graças à nossa conexão, porque por a gente ter feito um projeto junto, a gente se conheceu, viu que a gente tinha um perfil bem parecido, né, focado na coisa da estratégia, de negócio digitais e tudo mais. Então, mais uma conexão que surgiu, que calhou de surgir uma empresa por causa disso. E que impactou tanto na minha vida como tem impactado hoje. E depois, então, repara como é que nós depois não conseguimos impactar a nossa empresa, as pessoas que estão connosco como clientes, não clientes, mas também aqui tudo o que nos rodeia, porque também depois, lá está, temos perfis parecidos, descobrimos que temos perfis parecidos porque nos conectamos, sim. Depois vêm outras pessoas que trabalham connosco, depois, ou seja, como cliente, depois os clientes precisam de uma pessoa e nós temos uma recomendação e ela vem, ou seja, o movimento que nós geramos, não é? Na nossa vida, é isto, eu acho que nós temos que criar a nossa oportunidade. Exatamente. Como a Vera diz, e muitas vezes, e bem, nós temos que construir a nossa própria sorte. Sim. Não é só esperar, eu não tenho sorte nenhuma. Tipo assim, essa parte que estavas a dizer da vitimização, não sei se foi em off ou foi em on, confesso, mas nós estávamos a falar sobre isto, e a parte da vitimização é um ponto realmente que é muito complicado porque a pessoa pensa que está tudo contra elas, que está tudo... Mas tipo assim, o que é que tu fizeste para conseguir fazer isso? Eu não vou fazer isso, porque eu tenho os meus valores e não quero fazer isto. Eu não quero aparecer no story. Eu não tenho jeito, eu não faço isto, faço aquilo. Para mim não funciona. Não funciona. Assim, uma coisa é certa. Eu acho que nós devemos fazer aquilo que nós nos sentimos confortáveis. Mas muitas vezes que temos de fazer coisas que nós não gostamos. Exatamente. Quantas vezes vai acontecer? Para hoje, se calhar, a Vera delega, por exemplo, muita coisa que faz hoje. Sim. E bem, para se concentrar naquilo que ela é realmente boa. Ela teve que fazer aquilo que hoje delega. Ele não gostava de fazer. Exatamente. Mas fez até dar certo e pensou, ok, agora vou delegar e mais. Ela sabe delegar. Saber delegar é no sentido, eu vou delegar àquela pessoa e eu sei o resultado que eu quero esperar, porque eu já fiz. Exatamente. E consegue compreender as dificuldades. Ela consegue ter uma visão crítica sobre aquilo ali. Exatamente. Que ela está delegando. Não é tipo, olha, eu vou delegar porque eu não sei fazer. Não, ela fez isto. Exato. Então é tipo assim, porra, faz o que é preciso ser feito. Faz. Sim. Para depois um dia poder estar a dar-te ao luxo de delegar isso. Vai ser a primeira coisa que vais delegar, ok, mas faz. Sim. Vai-te gostar, vai. Não vai ser para sempre, mas há um período da nossa vida que nós temos de fazer coisas que nós não gostamos. Sim, sempre. Não sei se só um período, acho que sempre. Eu acho que é sempre. Certo, sempre mas... alguma coisa vai ter. Claro que isso vai melhorando à medida que você vai tendo mais resultados e tudo mais, mas sempre, assim. E uma coisa que eu queria falar sobre isso uma vez eu vi o Leandro Aguiari, que é um grande especialista de marketing digital do Brasil, falando isso numa aula de um curso dele que eu comprei. Isso fez muito sentido para mim. Ele falou assim, às vezes a gente acha ruim estar no desconforto, né? Hoje, e aí ele falou assim, o desconforto é maravilhoso, porque significa que você está se movendo, você está se movimentando. Se você não tem nem um pouquinho de desconforto, tem alguma coisa errada com você, entendeu? Você não está evoluindo. E a gente está aqui para evoluir em tudo, entendeu? Então, se você não... É ruim. Alerta vermelho, red flag, né? Que a gente sempre fala. Então, hoje, quando eu me encontro no desconforto, eu falo assim, cara, que delícia. Tipo, parece louca mesmo. Porque eu falo, que maravilhoso, é isso, tô lá. E aí isso muda o meu mood para poder encarar aquela situação. Então, a minha forma de perceber isso, o fato disso ter mudado, isso me dá mais disposição e me dá mais vontade de fazer aquela coisa. E quando eu consigo, é maravilhoso, entendeu? Às vezes eu não consigo e continuo tentando também, porque é isso, né? A vida, que eu falei, é muito mais sobre não do que sim. Exatamente. E quando nós temos este networking, nós conseguimos, calhar, perguntar à pessoa, já faz por isto? Explica-me o que é que eu faço aqui. Exato, me ajuda, help. E que nós estamos a trabalhar juntos, não é? Isto tem acontecido muito. Digo assim, o que é que nós devemos fazer? E às vezes nós percebemos que as pessoas não têm respostas claras. Não é? Tipo assim, eu tenho dificuldade, não é uma tipo, eu caminhei este, é óbvio, não. Tipo assim, olha, vais fazer isto, vais fazer aquilo, faz sentido ir por aqui, não faz. Eu acho que é raríssimo concordar uma coisa a 100%, enquanto equipa, mas isso aí, nós chegamos sempre a uma conclusão porque nós primeiro valorizamos sempre
o cliente, Sim. mas também é esta energia que tipo, pá, ok, saber se dizer, ok, não, isto faz sentido, realmente tu tens razão e eu, se calhar, já aprendi mais uma coisa. Nós temos muito este espírito, olha, não, então esta construção também faz com que o network que nós vamos criando seja mais fácil. Com certeza, o ferramentas que nós networking temos aqui. acelera, ajuda, conforta, é muito importante, acelera muito o processo. Tem muita coisa que você pode conseguir sozinho, você pode, só que você vai errar muito sozinho. Demorar muito mais tempo. Você vai demorar muito mais tempo, você vai errar muito, você vai se ferrar muito. Ok, você vai chegar lá, mas ao invés de chegar lá numa linha assim, você vai fazer assim, e depois você volta, e você vai pra cá e volta, e não sei o que e tal, e depois de um tempo você chega lá. O esforço que você perdeu, a energia que você perdeu, tudo isso você poderia ganhar se você tivesse algum contato, alguém que te indique, alguém que te puxe pra cima, alguém que te ajude, alguém que te... Exatamente. Aqui a gente vê histórias de pessoas aqui que por ter networking conseguiram participar de várias coisas e cresceram e foram a eventos e palestraram e tudo mais. E hoje estão aí voando, entendeu? Claro que por mérito da pessoa muito também, porque ela estava nos lugares certos também, né? Esse é o ponto. Na hora certa. Ela Então é conectou-se com as pessoas certas. Exato. E conseguiu foi atrás. aproveitar isso, né? Então acho Exatamente. que é isso. Portanto, conclusão que tiramos deste episódio é que o networking consegue efetivamente ser uma ferramenta extremamente poderosa, se calhar mais do que para o negócio, para a nossa vida. Com certeza. No geral, é transformador. E efetivamente, se nós conseguimos fazer o processo sozinhos, todos conseguimos, mas primeiro, é muito mais aborrecido porque não temos ninguém para partilhar conquistas, desafios, erros, momentos de frustração. E segundo, nós vamos conseguir chegar muito mais longe se tivermos pessoas à nossa volta, pessoas que nos motivam, que nos fazem crescer, tal como nós fazemos uns com os outros e tal como hoje estamos aqui a fazer neste nosso team building. E agora eu tenho aqui uma prendinha para a Thalita. Adoro prendinhas. Prendinha de convidada do podcast. Deixa eu só falar uma frase antes de pegar a prendinha. Ai, já vou voltar na minha casa nova. De pegar a prendinha. Linda. Ai, Business Lounge, amei. Muito obrigada. É chique, tens que cheirar para ver se gostas de cheiro. É o cheirinho de Vera, né? Cheirinho de Vera, muito bom. Amei, muito obrigada. Espero que seja um cheiro bom, o cheiro da Vera. Tem um cheiro ótimo. Pra fechar, assim, eu queria falar aqui uma coisa que eu falei uma vez quando eu quando eu me encontrei com a Vika pessoalmente pela primeira vez. Eu postei, ela, não sei se foi ela que postou a foto e eu repostei, ou eu postei ela, não lembro. Enfim, eu sei que quando eu postei no meu Instagram, eu falei exatamente essa frase, que é: hoje eu só consigo enxergar longe porque eu já estive em ombros gigantes. Ai, que lindo. Lindo. E é isso, tipo assim, vocês aqui em Portugal são os meus ombros gigantes. Não posso Meu falar Deus. mais que isso porque começa. Já estão a chorar as duas. Mas é isso, ela foi um ombro gigante pra mim, vocês são ombros gigantes pra mim aqui em Portugal, então eu queria agradecer publicamente mesmo, porque vocês são anjos que Deus colocou na minha vida, e é isso, e que bom encontrar pessoas boas desse jeito, que colocam a gente pra cima, que puxam, que valorizam, então networking é isso. Entendeu? Exatamente. Você estar no ombro de pessoas que te apoiam e essa troca é incrível também. Então, essa frase é muito significativa para mim, principalmente aqui em Portugal, porque vocês realmente abriram todas as portas para mim e eu vou ser eternamente grata por isso, de verdade. E temos aqui para toda a chorar neste momento. Estás lá, estás a chorar. Não, mas é mesmo, acho que é recíproco, tu sabes, e nós não dizemos isto de boca para fora, porque nós todos os dias nos aturamos uns aos outros e isso é preciso gostar muito. Sérgio, te aturar é um pouco complicado. Assim. É preciso gostar muito para nos aturar uns aos outros. A Vera não é nada custoso, a você. Ela também fala pouco, não é? Mas tu sabes que é recíproco e nós não somos mais só colegas, somos amigos, todos nós estamos aqui hoje, somos amigos, não há ninguém aqui que nós não estamos em família, estamos todos super descontraídos, aqui agora estamos vestidos de forma formal para o podcast, Só para ficar bonito. Só para ficar mais bonito, mas nós estamos... Percepção de valor, né? Exatamente, nós estamos todos à vontade, comemos, fazemos todos somos iguais, isto é recíproco, então esta parte, acho que vai sempre continuar, nossa parte, é muito genuíno, não foi nada com
são as intenções, nem nada disso. A intenção sempre foi ajudar. Estamos muito contentes pelo teu percurso, de forma independente. Claro que nós estamos juntos, eu estou muito contente por fazer parte da nossa equipa, não é? Que nós temos. A nossa empresa vai crescer muito. Somos um grande ecossistema, né? Que é o que a gente sempre fala, um ecossistema vai alimentando o outro. Exatamente, e eu tenho a certeza que o que vai acontecer é que nós vamos crescer muito mais, porque nós vamos trabalhar. E se não crescermos, vamos tentar de novo e vamos continuar. Portanto, mas de forma independente, nós estamos muito orgulhosos do que tu conseguiste, porque logo de forma isolada, tu vens do Brasil sem nada, não é? Atrás o Hugo vem com uma oportunidade de emprego incrível, vem para cá, tu agarras-te a isto e não desististe. Tipo, simplesmente, tipo assim, eu vou, até dar certo. Hoje, passaram 3 anos, tu estás super orgulhosa. Sim. Mas esta parte de tu teres insistido até te dar certo e reuniste e foste e perdeste muitas vezes antes de ganhar, como tu disseste há bocadinho, é muito mais não do que sim, agora estás a ter os teus sims. Então, se nós continuarmos a abrir-te portas e teres mais sims, e não é só sim profissional, tu tens uma casa, um carro agora, que nós ficamos minimamente contentes com isso. Que vocês fazem parte disso. Que para nós é uma conquista também que é nossa, tipo, sabes? Exato, nós sentimos que estas conquistas que tu estás a ter, também nós estamos a contribuir e sentimos genuinamente contentes. A minha rotina no fuso de Portugal, isso tudo é isso. Mas sabes com estes detalhes, tu poderes ir ao ginásio, tu poderes ter uma vida que tu queres, poderes ir ao restaurante com o Hugo, teres esta vida também e aproveitar também todos os amigos aqui em Portugal, poderes ir ao Brasil quando tu quiseres, com os teus horários, portanto, tudo isto é algo que nós estamos a construir todos em conjunto, não é só aqui atrás, toda a equipa também está aqui por trás das câmaras, todos nós construímos, estamos a conectar-nos uns com os outros e a ajudar-nos, e tenho certeza que há uns anos vamos estar noutro patamar ainda melhor, porque nós estamos a construir isso juntos. Porque a gente não vai desistir. É isso, e vamos estar sempre, portanto, obrigado também por aceitar este convite, obrigado por também fazeres parte de toda a nossa vida, e acho que agora só podemos conquistar grandes coisas, com muito trabalho sempre, mas acho que estamos rodeados com as pessoas certas para isso acontecer. É isso, eu que agradeço.